Olá! Nesta videoaula trataremos de uma importante estrutura de dados denominada vetor. Os vetores ou agregados homogêneos. Os exemplos serão dados na linguagem C++. Primeiramente, o conceito de vetor. E vamos à sua motivação. Muitas vezes precisamos armazenar um grupo de informações semelhantes, como idades dos clientes de uma academia, notas dos alunos de uma turma, um conjunto de temperaturas, nomes dos clientes de uma loja. Todos esses dados são dados da mesma natureza, não somente do mesmo tipo, mas da mesma natureza. Por exemplo, aqui todos os dados são do tipo inteiro, idades. As notas e as temperaturas são do tipo real, float, em C++. Nomes dos clientes são cadeias de caracteres. Então, além dos tipos, dos valores, dos dados serem do mesmo tipo, eles são da mesma natureza para justificar que eu faça um vetor para armazená-los. Aí nós temos um exemplo de nota real e temperatura real, mas eles não são da mesma natureza. Então serão armazenados em arrays diferentes. Bem, se nós empregarmos variáveis normais atômicas, haveria alguns inconvenientes. Então vejamos nesse exemplo. Eu tenho nota 1, nota 2, nota 3, etc. do tipo float, real. Então eu teria que perguntar: forneça a primeira nota, leia a nota 1, forneça a segunda nota, leia a nota 2, etc, etc. E se fossem 100 notas, 1000 notas, eu teria que ter 2000 comandos: forneça a primeira, leia, forneça a segunda, leia, até chegar, então 2000 comandos. Então isso não é prático, né? Então, para facilitar o manuseio desses conjuntos de dados, muitas linguagens de programação oferecem os tipos arrays, são os vetores. São agregados homogêneos, por quê? Porque eles são composições de dados. Tem a mesma variável, ela não vai ter um dado, mas é uma composição de dados. 10 dados, 100 dados, 20.000 dados, enfim. E esses componentes são de um mesmo tipo. E como a gente já falou, em geral, eles só faz sentido para o programador armazenar dados, em geral, da mesma natureza. Declaração de um vetor. Bem, em C++ se declara variável colocando o tipo e depois o nome da variável. Para declarar o vetor, simplesmente eu vou acrescentar um par de colchetes, colocando aí o tamanho, número de células, número de casas que eu preciso no meu vetor. Então, vet idade vai ser um conjunto de 20 casas, um agregado de 20 casas inteiras, de 0 a 19. Vet peso será um agregado com 50 posições do tipo básico float, real. Então, esse é um padrão que bastante prático, que foi inaugurado em várias linguagens, mas o C principalmente consolidou esse padrão de 0 a n-1. Depois, várias linguagens seguiram também esse padrão. Primeiro elemento está na casa 0 e não na casa 1. Há linguagens em que você pode especificar, por exemplo, em Pascal, eu poderia declarar de 1 a 20, de 1 a 50, ou até situações mais flexíveis, como, por exemplo, eu quero armazenar os dados de menos 20 até mais 20, incluindo o 0. Então, eu especifico aquela faixa, menos 20 a 20. Tem uma sintaxe própria para isso. Mas o padrão adotado em C e C++ é simplesmente colocar o tamanho, não a faixa. A faixa ela é deduzida desse tamanho. Então, vai ser sempre de 0 a 19, 0 a 49. Então, uma alternativa para a declaração da variável diretamente é a criação de um tipo. Então, eu vou criar aí um tipo, vetor de reais. Type-def. Então, a declaração que está marcada aí nessa chave, ela é similar à declaração de uma variável. Float
vet real. Então seria uma variável tipo vetor chamada vet real. Mas a palavra typedef ela vai denotar uma outra coisa, a criação de um tipo. Então o vet real não é uma variável array, ela é um tipo array. Agora eu vou declarar minhas variáveis a partir dela. Então vet real, v1, v2. Eu passo a usar esse tipo como os tipos já primitivos da linguagem, né? Da mesma maneira, colocando tipo e variável ou variáveis separadas por vírgulas, como é o caso aí. Então, v1, 0, primeira posição recebe 3.7. Então ele vai na primeira posição ali, a posição 0 do vetor v1, armazenar o valor 3.7. Empregando constantes. Esse emprego de constantes vai trazer uma certa flexibilidade ao meu código. Eu posso definir esse tamanho igual a 100, e aí eu já declaro o tamanho do vetor usando essa constante 100. Então, v1 e v2 são variáveis do tipo vet real, tipo que eu criei usando o typedef, e eles vão de 0 a 99. A grande vantagem de se usar uma constante é que eu posso empregar ao longo do meu programa várias vezes essa constante tamanho. Por exemplo, na hora de inserir um novo elemento no vetor, eu tenho que testar se o número de elementos já armazenados é menor que o tamanho. Então, em vez de usar 100, eu uso tamanho. E eu posso estar usando tamanho em vários lugares do meu código. Ao alterar esse tamanho, eu resolvo aumentar o meu vetor, passar para 150. Então, eu posso simplesmente alterar aquela linha de código que tem constante, int, tamanho, alterar aqui para 150, e aí todas as referências a essa variável tamanho já vão fazer referência a esse valor 150. Bem, a declaração de constantes é parecida com a declaração de variáveis, mas eu não posso atualizar após esta declaração, eu não posso atualizar, tamanho recebe 150 ao longo do meu programa. Eu teria que mexer no código, alterar o código. Então, chegar aqui, alterar para 150 e compilar de novo o meu programa. Mas, ao longo do programa, eu não faço como se faz com uma variável. Variável recebe 100, depois ela recebe 101, 102, etc. Aqui, esse dado vai ficar fixo. Bem, o tamanho de um vetor não pode ficar em aberto. Vejamos aqui uma situaçãozinha que o programador estava querendo dar uma flexibilidade. Então, ele cria uma variável n inteira e faz o seu vetor vet ser do tamanho n e o tipo componente real. Bem, aí ele pede para a intenção do programador, forneça o tamanho, o usuário fornece o n, e aí esse n vai ser o parâmetro para o tamanho do vetor. Bem, então a intenção é boa, seria definir o tamanho do vetor a partir de um dado fornecido pelo usuário, de um valor fornecido pelo usuário. Bem, só que isso vai provocar erro de compilação, a linguagem não aceita isso. Ela vai dizer, erro de compilação, limite do array não é uma constante inteira antes do token fecha colchete. Então ele já está dizendo onde é que está o erro. Token são vários elementos da gramática de uma linguagem e o compilador verifica justamente se essa gramática está correta. Bem, então ele está dizendo que não tem uma constante inteira antes, tem uma variável, né? Se fosse escrito aí 50, ou então declaro uma constante com valor 50, tudo bem, como a gente viu no exemplo logo anterior. Mas colocar uma variável não vai ser permitido. Então essa flexibilidade nós não vamos ter. A flexibilidade que nós vamos ter em vetores das linguagens C, C++, esse tipo de array, vai ser criar um array superdimensionado. Então eu coloco um valor que eu sei que vai ser suficiente, e aí eu posso então tratar daquele conceito de tamanho lógico. Então eu declaro fisicamente um vetor com 100 posições e posso
usar qualquer valor até 100. Então, 20, 40, até chegar em 100, mas não posso passar de 100. Bem, algumas operações básicas com vetores. A operação mais fundamental é a indexação. Então, a referência a cada componente de um vetor é realizada através de um índice. Por quê? Porque o vetor é uma variável composta, então eu preciso fazer referência às células, às casas do vetor, às posições, e não ao vetor como um todo. Então, tenho aqui dois vetores, idade e peso. Um tem 20 posições de int e o outro tem 50 posições de float. Como é que eu vou acessar essas células? Eu vou usar a mesma sintaxe que eu usei para, ou uma sintaxe semelhante para a própria declaração do vetor. É assim que eu faço referência às células. Então, idade 0 recebe 20. Primeira posição então do meu vetor, idade, recebe o valor 20. Peso 2, então terceira posição desse vetor peso, recebe o valor 65,5. Então, esse procedimento de colocar o colchete para indicar a célula vai ser usado tanto para guardar valores, para atribuir valores a essas células, como para recuperar os valores já armazenados. Então, para se obter os valores, tem uma variável int, x recebe idade 0, então recebe o valor 20. Float y igual, recebe peso 2, então recebe o conteúdo da terceira posição do meu vetor peso. É bom observar que é necessário sempre haver coerência, compatibilidade entre os tipos. Então, se o meu vetor o vetor idade é de inteiros, a variável x tem que ser também inteiro para ela receber esse valor. O vetor peso é de reais, então a variável y também deve ser do tipo real para poder receber esse valor. Bem, a leitura dos valores de um vetor. Vamos seguir a mesma lógica. Então, tenho aí um vetor de inteiros chamado idade. Então, 20 posições, de 0 a 19, portanto. Então, cin, idade 0. Da mesma maneira como eu leio uma variável inteira real, eu vou acrescentar apenas a posição, o índice. Então, leia a idade 0, leia a idade 1, até leia a idade 19. Claro, seguindo sempre como se faz antes da leitura, forneça, etc., né? Orientando a leitura para o nosso usuário. Mas essa forma de trabalhar, comando a comando, em sequência, não é prática. Para isso que nós temos as repetições. Então, esse for é um for muito usado, é quase um padrão para int i igual a 0, i menor que 20, menor que o tamanho do vetor, então ele vai trabalhar, na verdade, menor que 20 até 19. I mais, i incrementado de 1. Então, leia idade i. Vai variar de 0 a 19. Então, esse i justamente vai orientar esse percurso no meu vetor. Então, percurso no caso para leitura. Então, i igual a 0, i igual a 1, i igual a 2, até chegar em 19. Então, por isso eu leio idade 0, idade 1, idade 2, até idade 19. Mudando para 100 o tamanho do meu vetor, não muda o meu código em termos de tamanho, de comprimento, número de linhas de código, não muda nada. O vetor passou agora para 100 elementos, e aí i menor que 100, idade i. Então, 0, 1, 2, 3, até chegar a 98, 99 e, portanto, fazer a leitura. A mesma lógica vai ser para, por exemplo, imprimir esses 100 elementos. O percurso é algo bem básico para se fazer qualquer coisa. Identificar o maior elemento, calcular a soma, como a gente vai ver. Então, esse for ele é bastante utilizado. Bem, como é que vai funcionar a indexação? Os vetores são alocados de forma contígua. As células
ficam uma ao lado da outra. É necessário que o sistema localize uma certa área de memória que tenha todo o espaço necessário para armazenar o vetor. E ele reserva esse espaço necessário para que as células fiquem lado a lado. Então, um exemplo, V é um vetor de 5 posições de inteiro. Então, nós temos 5 células de 4 bytes. Bem, o tipo int, ele não é um tipo que tem um tamanho em bytes fixo. Algumas plataformas mais antigas, nessas plataformas o int tinha tamanho 2 bytes. Em geral, hoje em dia, somente 4 bytes nos sistemas operacionais mais modernos. Tanto que aí o int não vai se diferenciar do long int, que já era de 4 bytes. Então, na plataforma que a gente está usando hoje em dia, em geral 4 bytes. Ora, 4 bytes vai dar 4 vezes 8, então, que é o número de bits de um byte, então 32 bits. Quantas combinações possíveis, quantos valores possíveis eu posso armazenar em n bits? 2 elevado a n. Então, 2 elevado a 32, eu vou ter 4.294.967 e 4.294.967.296. Então, são tantos valores diferentes que eu posso armazenar. E aí, como tem o zero no meio, vai ficar de menos 2 bilhões e tanto até mais 2 bilhões e tanto. Eu tenho um a menos aí na parte positiva porque fica para o zero. Então, é preciso sempre ter consciência, quando se usa uma determinada linguagem, quais são as faixas dos tipos de dados que nós estamos usando, para evitar o overflow. Então, às vezes, a soma de inteiros pode ultrapassar esse valor, dependendo dos nossos valores serem muito grandes. Números pequenos dificilmente vão, mesmo que sejam muitos, ultrapassar 2 bilhões. Né? Mas sempre é necessário ter essa consciência de que pode haver esse overflow. Então, a nossa situação aqui é de 20 bytes livres. Então, o sistema localiza essa posição, a parte cinza é a parte já alocada. Então, eu tenho aí 20 bytes livres. Então, a gente vai ver que a representação que a gente faz comumente de um quadro, o vetor sendo um quadro. Aliás, em Portugal, se usa o termo quadro ao invés de vetor. Ela é bastante prática, ela é bastante interessante para nós, pedagogicamente, didaticamente, discutirmos o que é um vetor. Mas vamos ver uma representação um pouquinho mais próxima da realidade. Na verdade, esse V ele é um ponteiro para o primeiro byte. Vejam que os 20 bytes foram marcados agora em cinza como ocupados. Tem uma área de memória agora ocupada. Então, como é que se obtém então o elemento VI, V0, V1, V2, etc. Esse endereço é obtido da seguinte maneira: endereço base do vetor, que é para onde está apontando o V, mais o deslocamento. No nosso caso, 4 vezes I, porque são 4 bytes. O fato da linguagem C começar em 0 e outras linguagens também torna esse cálculo mais prático, que é só multiplicar o tamanho do tipo pelo índice. Então, genericamente, se tivesse, por exemplo, um short int, então seria 2 bytes. Então, um i vezes 2. No nosso caso, assim, sempre o i vezes 4, porque é o tipo base int. Então, exemplo, V2. V2 é 4 vezes 2, deslocamento de 8 bytes. Então, lá está marcado na chave amarela destacada a posição V2. São os 4 bytes apontados. O primeiro é apontado pelo V2. V4. Então, 4 vezes 4, 16. Então, eu preciso deslocar 16 bytes, 4 vezes 4, as primeiras casas. Casa 0, casa 1, casa 2, casa 3. Então, eu desloco 16 para chegar justamente nos 4 bytes que me interessam aí para V4.
essa posição marcada. Bem, é preciso ter cuidado com acessos indevidos. Então, V5, em geral, os compiladores vão executar essa tarefa. Aliás, às vezes, o compilador nem tem como controlar isso, porque a gente pode estar usando uma variável e essa variável pode assumir um valor fora da faixa. Então, V5 é essa posição, né? V6 segue a mesma lógica. 4 vezes 5, 4 vezes 6, 24, e se acessa essa posição. Tem um errinho aí, 4 vezes 6, 24, desloca-se 24 bytes, e essa é a posição. Bom, essa posição ela não é mais uma posição correta, devida do meu vetor, né? É uma outra área, e aí nós podemos ter uma série de efeitos imprevisíveis, erros imprevisíveis. Muitas das vezes até erros difíceis de localizar para corrigir. Por quê? Principalmente quando eu começo a alterar esses dados. Eu posso estar alterando dados de outras variáveis, né? Em máquinas antigas era possível alterar até dados do próprio sistema operacional e travar a máquina. Os sistemas operacionais mais modernos têm mecanismos para evitar isso, mas é uma situação mais grave de travamento da própria máquina, mas do sistema, né? Mas, de todo modo, pode haver determinados erros na minha aplicação de difícil detecção. Então, é preciso ter bastante cuidado com esse tipo de erro. Bom, é bom observar que a linguagem C++ ela tem outras formas mais modernas de array, né? A classe vector, mas nós precisamos, então, o objetivo desta videoaula é conhecer o array tradicional que já era presente no C e que foi incorporado ao C++, que é muito usado, alguns aperfeiçoamentos, alguns pequenos ajustes foram feitos em C++, mas ele é basicamente o mesmo uso dos arrays de C. Então, nesse caso, o programador tem toda a responsabilidade de não ultrapassar as fronteiras do seu array.